Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para responder uma pergunta que vira e mexe aparece no consultório, que é: adolescente pode fazer linfoplastia? Ou melhor, adolescente pode fazer cirurgia íntima? Porque a gente acaba muitas vezes falando da mesma coisa. A resposta é sim, pode fazer a linfoplastia. Mas o que é essa cirurgia? Por que essa adolescente está querendo fazer uma cirurgia dessa? Então, para começar, a gente precisa entender um pouquinho a questão da anatomia da vulva. E eu vou mostrar aqui um modelinho para a gente entender. A linfoplastia é uma cirurgia aqui nessa região, que é dos pequenos lábios. Os pequenos lábios são uma pele que existe na região da vulva para proteção da vagina. A vagina, ela é um tubo, né, que conecta a parte externa até o útero e por conta, né, das questões de higiene e questões de proteção, porque o útero ele é um órgão que está dentro do nosso abdômen e ele tem que ficar estéril e protegido. A vagina, como um órgão de conexão, ela não necessariamente é estéril. Então, quanto mais tiver protegida, mais fechadinha, melhor para evitar a introdução de bactérias ou de até outros tipos de micro-organismos. Essa é a função dos pequenos lábios. O tamanho deles varia muito. Existem mulheres que têm pequenos lábios maiores, ou mulheres que têm pequenos lábios mais menorzinhos e que ficam mais fechadinhos. Acontece que, em alguns casos, esses pequenos lábios, que podem inclusive ser diferentes, né? Pode ter um muito maior que o outro, acabam ficando incômodos, no sentido de doer mesmo, machucar, incomodar, ficar pegando na calcinha, em calça jeans. Esses são bons casos para indicação de cirurgia. A gente indica de preferência a partir de 18 anos, porque o desenvolvimento da menina já está completo e ela também tem um melhor entendimento, um melhor jeito de se autocuidar. Então, o ideal seria fazer com a maioridade, mas é possível sim fazer antes de atingir esse período. Nesses casos, como eu falei, a indicação é muito boa. É uma cirurgia que ela é simples de ser feita, existem até médicos que fazem no próprio consultório, com uso de aparelhos mais modernos, mas ela pode ser feita sim em um hospital, um centro cirúrgico, geralmente a alta é no mesmo dia da internação, a recuperação é muito tranquila e não há necessidade de tirar ponto, assim como, por exemplo, quando a gente tem parto normal e acaba tendo ponto. Esses pontos são feitos com fios absorvíveis que caem sozinhos, né? Com o tempo, à medida que o corpo vai cicatrizando, esses fios são absorvidos e a cicatriz praticamente ausente. É uma cirurgia que tem pouco potencial de complicação, porque ela é muito simples, e que acaba sendo muito tranquilo a recuperação. Então, é uma recuperação rápida, é uma cirurgia muito rápida. Não tem nada a ver com virgindade, então essa não é uma cirurgia para reconstrução de ímen, que muita gente acaba associando a virgindade com a presença ou não do ímen. Não, é uma cirurgia para tirar o excesso de pele presente nos pequenos lábios e que pode ou não pode incomodar a menina no sentido físico. Mas esse incômodo também pode ser psicológico. Muitas meninas acabam entendendo estética vulvar de uma forma anormal, de uma forma inadequada e querem ter um tipo de vulva X ou Y, assim como mama, assim como abdômen, assim como outras partes do corpo. E é aí que mora o perigo. Então é aí que a gente precisa entender qual é a real motivação dessa pessoa querer mexer nessa parte do corpo. Porque a gente não tá falando de doença. Eu tô falando basicamente de uma questão estética, que pode sim intervir. Então, eu não estou dizendo que todas as mulheres que fazem linfoplastia são por mera questão estética. Existem mulheres que têm muito incômodo, que é muito desconfortável mesmo. Existem mulheres que têm um incômodo
psicológico, que não é só físico, mas também psicológico. E existe aquelas mulheres que têm um incômodo que é basicamente só psicológico, por causa dessas questões ligadas à estética. Quando isso acontece, a gente tem que pensar no porquê. Por que que é tão importante eu ter uma vulva X ou Y? E infelizmente a sociedade em que a gente vive exige demais do corpo da mulher, exige demais da nossa aparência. E muitas mulheres acabam enxergando, às vezes, essa cirurgia como uma forma de se adequar melhor, seja por conta das questões sociais mesmo, de se sentir mais bonita, se sentir mais desejada ou menos envergonhada porque a vulva dela não é tão bonitinha, mas a gente tem que lembrar do papel muitas vezes da pornografia, que de certa forma acaba infantilizando uma certa medida as vulvas das mulheres, porque muitas vezes o padrão que aquela mulher está procurando é um padrão infantil. Ter grandes lábios mais proeminentes não é feio, só é diferente e muitas vezes desejável. Só mostrou que você se desenvolveu, que você é uma moça, que você é uma mulher, e uma mulher que tem N qualidades. Aquele pedacinho não faz diferença nenhuma e não tem que fazer. Se você se sente incomodada porque alguém tá falando que aquilo tá feio, que devia mudar, repensa esse relacionamento, porque muitas vezes não vale a pena. Se você tá se sentindo incomodada porque tá doendo, tá machucando, não tá legal, procure um médico, procure um ginecologista. Você consegue essa cirurgia tanto na rede pública quanto na particular. E como eu disse, é uma cirurgia muito simples que vale a pena fazer quando bem indicada. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, quiser dividir alguma coisa, pode mandar mensagem, vai ser um prazer poder lê-las. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima.